ontem tivemos o Vasco lá em Saquarema, enfrentando a equipe do Sampaio Correia, e não foi legal o jogo. Fala, Breno Monsef. Ontem o Paulinho foi poupado, então foi um time com 3 volantes, sendo o Hugo Moura, né, o Jair e o Tietê. Aí fecharam meio o Zucarelli e Paê, lá na frente o Verrete. Porém o Vasco não saiu do zero. Até tentou criar pressão no fim, mas também sofreu em contra-ataques. O Fábio Carille foi desmontando o esquema, mas o Vasco não saiu do zero com o Sampaio Correia. A gente vai ouvir o Carille dando as justificativas dele de mais um empate do Vasco na competição. Tudo que a gente projetou e imaginou do jogo aconteceu. Uma equipe que se fechou no campo deles e procurou o contra-ataque, que é a arma forte. Até o jogo de hoje era a segunda equipe com menos posse de bola, a primeira em faltas, 24 amarelo e 4 vermelho. Então a gente sabia e nos preparou para isso. Circulamos a bola em alguns momentos com velocidade, que foi o que a gente preparou. Outros momentos achei o jogo muito lento para mexer essa linha defensiva deles, para que a gente agredisse mais o adversário. Por um outro lado, entendemos a situação do campo e tudo mais, mas a gente teria que ser um pouquinho mais agressivo para tentar buscar a vitória. Então tá aí o Fábio Carille. Ontem, até depois do jogo, viralizou um vídeo na internet do João Vitor discutindo com alguns torcedores que foram cobrar o zagueiro do Vasco. Ontem João Vitor não gostou muito não, discutiu com o torcedor, enfim, situação pilhada aí do zagueiro do Vasco. Vasco que fica em terceiro, 14 pontos. Os adversários diretos do Vasco são Flamengo e Botafogo, os próximos, justamente se enfrentam amanhã. Se o Flamengo vencer amanhã, por exemplo, nada muda, mas se o Botafogo vencer, o Vasco cai para quarto. O Vasco tem 14, o Sampaio, adversário de ontem, é o quarto com 13, Nova Iguaçu também 13. Aí Botafogo, Maricá e Madureira 12. Fluminense tem 11 e o Boa Vista, que é o 10º, tem 10. Então a situação está embolada. O Vasco tem que abrir o olho, até porque tem 2 clássicos pela frente, para não ficar de fora dessas semifinais e tentar voltar a ser campeão, que não acontece desde 2016. Zé Vê. Foi um dos piores jogos desse campeonato e olha que a concorrência é grande, hein? A concorrência é gigante. Mas que jogo ruim. O Vasco no início, até parecia que iria conseguir o gol rápido. Eu falei isso aqui, esse gol é questão de tempo. E depois o time foi se acomodando, perdendo a intensidade. E o jogo só não teve um desfecho diferente porque o time do Sampaio é extremamente limitado também, tá, o Gabriel? Esse jogo é um resumo do que é o Campeonato Carioca, né? Um campeonato desinteressante. A equipe parece que nunca tá 100% focada. Isso não é uma exclusividade do Vasco, não, tá? É porque a gente vai analisar que é a situação do Vasco em virtude do jogo de ontem. Mas é um retrato do que acontece na competição. Não tô passando mão em cabeça de jogador. Eu acho que o atleta tem que se dedicar ao máximo, mas a gente entende também que uma partida como essa não mexe com o brilho do jogador. E aí você tem um Vasco também que ainda não tá no encaixe ideal, na parte física ideal. Tudo isso interfere, fica um time lento, fica um time chato, fica um time imprevisível. Uma situação que a gente vem batendo na tecla aqui. O Vasco não tem opções de velocidade, aí é muito toque de bola, e aí se o time não encaixa uma atuação um pouco mais qualificada na parte técnica, fica difícil de superar o adversário. E aí você tá falando de time pequeno que se fecha. O Sampaio Correia ficou trancadinho sonhando com o empate, porque sabia que ali era o último jogo contra grande e a sequência da tabela pode oferecer ao Sampaio alguma chance de avançar na semifinal. E hoje ele tá no G4, né? E hoje está, assim, no fim das contas, eu não quero nem muito ficar utilizando tanto esses argumentos, porque senão a gente tá sempre arranjando uma desculpa aqui pra falar sobre a atuação ruim das equipes. Eu não consigo definir quem jogou pior, Flamengo, Fluminense ou Vasco. E o Botafogo fez uma partida ridícula contra o Madureira também. Então você trabalhou nesse jogo, pois é. Fechou o quarteto. Olha que o campeonato, ele está pedindo aos grandes pontuação. O campeonato obriga os grandes a vencerem para eles avançarem de fase. E nem isso mexe com o brilho do jogador, nem isso mexe com a motivação do atleta. É um retrato desse campeonato que está chegando na reta final da fase classificatória e não gera absolutamente nenhuma comoção. A gente vê time como Vasco, como Botafogo, o próprio Fluminense, até o Flamengo, que não está em situação tão confortável, entrando em campo e apresentando um futebol fraquíssimo, uma falta de motivação que até salta aos olhos, mesmo com essas equipes precisando do resultado para avançarem de fase. É um contexto todo muito complexo aqui. Não acho que a atuação de ontem se justifica só por isso. O Vasco precisa evoluir em vários pontos também.
Mas é impressionante, né? Como a cada rodada o campeonato parece que vai ficando pior. Tem uma outra partida ali que gera um entretenimento, mas na maior parte das vezes são jogos muito chatos. Rui Martins está aqui. João Vitor quer brigar? Vai jogar futebol. Eu vi o vídeo, não sei se você viu, saindo do estádio, do Lorival Gomes, né? Saindo de campo, melhor dizendo. E aí um torcedor xingou. João Vitor, meu querido, você tá no Vasco. Aonde você for vai ter cobrança e se o time jogar bem, vai ter a galera ovacionando, elogiando, batendo palmas. Se você for brigar com cada torcedor e cobrar por uma atuação ruim, irmão, melhora o seu futebol, senão tu vai ter trabalho, hein? Muda de esporte, vai pro MMA, aí você vai ser feliz. O jogador não tem sangue de barata, mas eu acho também, né, que um atleta que tá num clube do tamanho do Vasco precisa entender o tipo de cobrança que vai acontecer, ainda mais no estádio acanhado. Exatamente. O torcedor ali buzinando no ouvido. Ali. O jogador tem que ir preparado pra isso, né? O João Vitor é tratado como o pilar técnico dessa defesa e ele não tá desempenhando aquilo que a gente imagina que ele pode render. E aí a cobrança acontece. E olha que nem estamos na fase de maior cobrança, tá? O torcedor vai cobrar muito mais. Essa é a novidade que eu tenho pro João Vitor. Lembrando que o João, um jogador criado no Corinthians, né? Acho que ele já imagina mais ou menos o que é a pressão de jogar num clube grande. Ele não tá vivenciando a primeira experiência. Ele não é um cara que saiu do Sampaio Corrêa pra jogar no Vasco, por exemplo. Eu acho que esse tipo de coisa você pode evitar porque só traz um peso maior pra você mesmo. Exatamente. O João vai ter que lidar com essa pressão ao longo do ano. Primeiro porque o torcedor espera muito, porque sabe que ele tem qualidade pra apresentar. Mas aí quando o cara tem essa atitude raivosa de responder um torcedor na arquibancada, essa pressão dobra, triplica de tamanho. O torcedor vai passar o ano enchendo o saco. Tu não tava brigando comigo? Não tava brigando com a torcida lá na arquibancada? E cadê o futebol? Vai jogar com frequência, provavelmente vai ser um titular e a pressão nem começou, meu parceiro. A pressão de verdade vem no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Mas o Carille entrar com um esquema com 3 volantes, cara, ele começou com o Hugo Moura, Tietê e Jair e demorou pra desfazer esse esquema, hein? Que ele poderia ter tirado o Jair no primeiro momento, tá? E aí, cara, eu sei que as opções não são tão boas, mas ele poderia ter tirado o Jair, né? Assim como ele fez, colocou o Matheus Cocão. O Cocão é volante também, só que o volante é um volante, ele sai mais. Mobilidade maior. Exatamente, não jogou nada, tá? Entrou e não jogou já que tem rigorosamente nada. E aí você tem opções, né, cara? Você tem aí o Alegria, você tem o Suíço lá, o Domingues, enfim, que também entraram e não fizeram rigorosamente nada, né? Eu até acho que o Carille tem que ser cobrado. É o mesmo caso do João Vitor. Tá jogando em clube grande, tá treinando em clube grande, no caso do Carille, tem que ser cobrado. Mas eu ainda tô segurando um pouco a dose, porque você olha pro elenco e o elenco não fornece opções. O Vasco completinho, tem um meio de campo já bem legal, teoricamente legal, que ele não tá jogando tão bem. Aí você pode até cobrar um pouco mais. Agora, se já vai faltando uma peça, aí o Coutinho já não joga, aí fulano não joga bem, ciclano não rende o que se espera, aí ele olha pro banco, as opções são garotos, as opções são jogadores que ainda não atingiram a consistência necessária com a camisa do Vasco, Maxime Domingues, Jean Davi, o próprio Matheus Cocão entra, gosto, acho bom jogador, mas eu acho que não muda a história de clube nenhum. Eu vou cobrar do Carille sim, mas eu vou esperar um pouquinho mais, porque o trabalho ainda tem pouquíssimo tempo, o trabalho ainda é um trabalho muito novo e o elenco está longe de estar pronto. A gente vem falando, o time do Vasco completinho, sem faltar ninguém, tem até um time titular legal, tem até um time titular razoável, mas faltam opções de velocidade no ataque, falta reserva pro Verratti, faltam opções para dar um pouquinho mais de qualidade mesmo, para ele olhar pro banco e ter uma opção, uma solução do segundo tempo, coisa que ele ainda não tem. O Jean Davi entra, um jogador completamente inconsistente, que não ajuda em praticamente nada. Esses são os caras que formam o elenco do Vasco. Olhando pro time titular... Ontem ele até deu um chute, ele forçou o goleiro lá, o Zé Carlos, a uma boa defesa, mas... É muito pouco eu acho muito de jogador, quando né, o comentarista lembra do chute que o cara deu, ou porque o cara jogou muito pouco tempo, ou foi o chute que definiu o jogo, ou é porque realmente ele não produz nada, e quando o cara produz uma jogada, tu percebe que ele tá dentro de campo. Eu vou te falar que o Jean Davi vai ser lembrado eternamente por mim por esse chute. Por enquanto, né? Por enquanto, eu também não consigo lembrar de uma partida que o Jean Davi entrou e mudou alguma coisa no Vasco da Gama. E aí, meu irmão, fica difícil. O time titular completinho, tudo dando certo, todo mundo saudável, até embala. Mas olha para as opções de banco de reservas, é difícil, cara. Ontem, o GB viajou com o Marcelo Santana. O Marcelo Santana foi acompanhando o garoto GB. 20 anos de idade é garoto, né? Viajou pra Turquia para fechar com o Fenerbahçe. E aí, ao longo do dia, a gente foi coletando informações para saber qual seria a verdade sobre esse caso. Porque não foi anunciado pelo Fenerbahçe. Enquanto esperávamos o anúncio,
Não foi. E aí um jornalista turco, ele falou que o Fenerbahçe estava desistindo da contratação. Até o plano o plano de carreira do jogador tava pronto, ele ia jogar. Ó, o nome do outro time também é difícil, até anotei aqui. É um outro time lá também de nome difícil, é o Kasimpasa. Ele ia jogar até o meio do ano no Kasimpasa emprestado e depois jogaria no Fenerbahçe. Mas ele foi reprovado nos exames médicos, o GB. E aí a gente pensa, pô, será que ele tá de novo com um problema? Ele teve um problema grave no joelho, né, também de ligamento, ficou 17 meses afastado do profissional, jogando, quando ele começou a voltar, jogou com a base ainda, né, com o sub-20, com o sub-23, e aí era uma expectativa muito grande de quanto que o GB ia voltar pro time principal do Vasco, tanto que nesse período todo que ele tá com os principais, ele jogou 8 jogos apenas com o Vasco, só esteve em campo em 8 partidas e fez um gol, ano passado contra o Bragantino. Seria uma grana importante pro Vasco, 3 milhões de euros. O Vasco esperava essa grana, mas o Fenerbahçe desistiu. Qual foi a informação que veio de lá da Turquia? Que o Fenerbahçe detectou a necessidade de uma cirurgia na perna do GB. Então, assim, o Vasco não achou que isso seja necessário. Tanto que o GB tá jogando, né? Pelo menos à disposição ele tá. Não tá com tanta sequência nos principais, mas ele vem ganhando minutos e também esteve à disposição da base no ano passado. Então, assim, o Vasco entendeu que não era necessário uma cirurgia, o Fenerbahçe entendeu que é necessário uma cirurgia. E aí uma outra informação que pesou mais ainda, pelo menos na minha visão, o Fenerbahçe não tinha sido informado que o GB ficou lesionado. Aí também é erro do Fenerbahçe? Óbvio que é. Né, do departamento de scout e de análise de não fazer uma pesquisa sobre o jogador. Nem jogando ele tava, pois né? É. Ele começou o Campeonato Carioca como titular, mas depois não jogou mais. Ele jogou em 23 e começou naquele time alternativo, aí se lesionou, ficou 1 ano e meio sem jogar nos profissionais, voltou no meio do ano passado pro final, mas com pouca minutagem. Foi campeão no Sub-20. Então, você acompanhou o GB? Acompanhei, ele joga o jogo de ida da final, ele não joga o jogo da volta porque tava com a seleção Sub-20, foi convocado. É um jogador de seleção, beleza. E jogou no profissional no Campeonato Carioca desse ano, nas primeiras partidas. Ele esteve à disposição, no total são 8 jogos. Foi um erro do Fenerbahçe? Lógico que foi. Como é que você não sabe que um jogador teve uma lesão grave dessa e ficou 1 ano e meio sem jogar um jogo profissional? Mesmo sendo um jogador ainda em transição da base profissional. Bom, o scout dele não tá bom. Pois é, e aí, o que vai acontecer? Ele vai voltar pro Brasil. O Fenerbahçe estão desistindo da negociação e o GB vai voltar pro Brasil. Não vai mais jogar pelo Fenerbahçe, vamos ver. Se de fato vai ser necessária uma cirurgia do jogador. De novo, o Vasco entende que não, tanto que ele está à disposição, jogando com a base, jogando com o profissional, mas o Fenerbahçe detectou que há uma necessidade sim nos exames e agora o jogador não é contratado. Cara, difícil, hein? Coisas difíceis de se acontecer, porque no geral era pro time pelo menos saber que ele passou por uma lesão desse tamanho. Pois é, e outra coisa, o Vasco tá precisando fazer caixa. Tá. E uma das formas de fazer caixa é vender jogadores. Não são tantos jogadores da base que estão jogando nos profissionais. Quem eram os ativos? Leandrinho já foi. Ryan tá lá com a seleção, talvez seja um próximo, né? Mas ainda assim é pouco. O Vasco precisa de dinheiro para honrar com todos os seus compromissos enquanto não resolve a situação da SAF. E não seria uma venda grande, né? 3 milhões de euros. Mas é o suficiente para você pagar as contas mais próximas, tem né? Tem mais um mês de folha de salário. Tem muita coisa. O Vasco, cara, o jogo de terça-feira é uma final de campeonato pro Vasco. A gente tá falando dos clássicos, da classificação ou não pra semifinal. O jogo de terça-feira contra o União Rondonópolis já é o jogo mais importante do ano, só por conta da premiação da Copa do Brasil. O Vasco não pode cogitar não se classificar. E pra ganhar do União Rondonópolis, o Vasco precisa jogar 50 centavos de futebol. 25. Pelo talento que tem à disposição e pela fragilidade do adversário. Esse ano tivemos a mudança do regulamento, né? Precisa de uma vitória. Empatou apenas. Só que o União Rondonópolis vendeu um monte de campo. O jogo vai ser em Cariacica. Ou seja, o Vasco ainda vezes 4. ganhou esse benefício. Duas na primeira. Enquanto, por exemplo, o Grêmio vai jogar lá em Roraima contra o São Raimundo. Vasco vai jogar em casa. O Fluminense vai pro Pará, ainda não sei aonde, né? Porque tá a definir lá na tabela. Mas o Fluminense vai pro Pará pra jogar contra o Águia. O Vasco vai fazer uma viagemzinha. A definir não é aqui no Rio de Janeiro, não? O Vasco vai fazer uma viagemzinha bem tranquila, vai pegar um adversário bem limitado.